Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Iniciando do versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida. De modo algum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da salvação. Porque, preste atenção, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confrontem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afaste-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem a todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos teus filhos, teus servos, vasos de barro. Toma nossas vidas, ó Deus. Nos ensina a caminhar por Ti, ó Deus. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Deus. Que não estejamos, ó Deus, apegados aos fardos pesados, aos jugos pesados, ó Deus, que não são Teus, porque somente o Teu importa, Deus. O Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Ah, Deus, que as nossas tentativas de Te agradar, ó Deus, que as nossas tentativas de fazer justiça com nossas próprias mãos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, de nossas tentativas de fazer justiça com nossas próprias mãos. Em nome de Jesus. Irmãos, toda vez que a gente vai se despedir de alguém, quando a gente vai fazer uma viagem, a última fala é a fala mais importante. Vamos supor, você, vamos lá, irmão Sérgio, vai fazer uma viagem. Vai saindo de casa, chega para a irmã Aninha,
e diz as últimas instruções. Olha, preste atenção na fechadura, veja tal coisa. Não são as falas mais importantes da despedida? O fim da carta do apóstolo Paulo é basicamente isso. Essa carta a essa igreja, ele está dando as últimas orientações. Olha só, estou terminando aqui de escrever, então deixa eu resumir aqui o que é importante. Paulo está resumindo o que é importante para aquela igreja. O que ele diria se fosse talvez a última vez que ele falasse com aquela igreja. Então ele resume, e eu peço que... eu tenho aqui, olha só, esqueci, é muita tecnologia. Não funcionou, acho que não está ligado. Agora está. Glória a Deus. Eu não tenho o talento de Saulinho, eu não fiz aquele negócio todo bonitão, enfim. Quando a gente deixa as orientações, a gente preserva aquilo que é mais importante. E eu vou percorrer esse texto novamente com os irmãos. A gente vai ler juntos. E o meu objetivo é fazer uma exposição breve a respeito de algumas das partes que eu entendo que são as mais importantes desse texto para hoje, para a nossa conversa hoje. Irmãos, Paulo chama a atenção de algo que é muito importante para a gente exercer discernimento na nossa vida cristã. Nós precisamos estar em paz, nós já entendemos que nós somos chamados para esse nível de relacionamento com Deus. Mas para isso ser exercido, a gente precisa estar desperto. Paulo chama a atenção da igreja aos Tessalonicenses para que eles não durmam como os demais, mas vigiemos. Aquele que dorme e aquele que não vigia não consegue discernir. Nós somos chamados para viver um relacionamento com Deus, através do qual nós estejamos acordados, em alerta, atentos. Esse movimento, ele se opõe àqueles que dormem. E ele diz: existem aqueles que dormem e que fazem as coisas à noite, às escondidas. Nós, porém, somos do dia. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sóbrios. Pois os que dormem de noite dormem. Os que se embriagam de noite se embriagam. Vejam a semelhança entre aqueles que dormem e os que se embriagam. Você pode contar com alguém que está dormindo, irmão? Para fazer alguma coisa? E com quem está bêbado? Também não. Nós precisamos estar atentos para preservar a nossa consciência, para que nós estejamos sempre atentos àquilo que Deus tem para nós, nesse caminho. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar despertos e sóbrios, em posse da nossa capacidade de pensamento, de julgamento, de discernimento. Nós não podemos estar entorpecidos. Tem até uma música do Linkin Park. Não, do Linkin Park não. Essa não. A do Linkin Park é Numb. É a do Pink Floyd, que se chama Comfortable Numb. Confortavelmente entorpecido. Quantos de nós não procuramos estar confortavelmente entorpecidos na vida? Entorpecidos com o quê, Arthur? Irmão, tem tanta coisa que a gente se entorpece. A gente se entorpece. Aí Paulo fala da embriaguez, né? Que era uma das coisas que as pessoas usavam, o álcool, para se entorpecer, para não pensar nos problemas. Tem até a música, né? Vou beber para esquecer meus problemas. Entorpecimento. Paulo fala da embriaguez. Aqui, o entorpecimento era pelo álcool. Mas o entorpecimento pode ser por outras drogas, lícitas ou ilícitas. Quantas pessoas não se entorpecem por coisas que são lícitas? Quantas pessoas... Eu vou dizer uma coisa que eu fazia para me entorpecer. Maratonar série. Eu fiz muito isso. Eu estava mal com a minha vida, insatisfeito, frustrado. Sabe o que era que eu fazia?
eu maratonava uma temporada de um seriado, de manhã até de madrugada. Para quê? Para não pensar na vida. Porque a minha vida não estava do jeito que eu queria, eu não estava com disposição para pensar e fazer aquilo que eu precisava fazer, então eu fazia o quê? Botava lá na Netflix a série que eu achava que era legal e ficava lá vegetando, assistindo de manhã até de madrugada, às vezes nem tomava banho. Estou dizendo a verdade. Ia tomar banho de madrugada na hora de dormir, para não dizer assim, né? Não tomei banho. E eu também tenho problema para dormir sem tomar banho. Eu não consigo. Não consigo. Quantas vezes a gente não está se entorpecendo com outras coisas? Tem gente que se entorpece com o trabalho. Trabalhar é bom. Trabalhar é uma bênção, irmãos. Mas às vezes a gente está se entorpecendo com o trabalho que Deus nos deu para nos abençoar. Abençoar a vida das outras pessoas. Às vezes a gente está se entorpecendo com outras coisas. O que é que está entorpecendo você? Com o que você está se embriagando? Com o que eu estou me embriagando? Nós precisamos estar despertos, sóbrios, acordados, alertas. Olha a orientação de Paulo, 1 Tessalonicenses 5, 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta. Vamos lá, irmão, abre a Bíblia aí, lê comigo, vamos junto. Senão vocês vão dormir. Minha voz já não é tão pacífica. Eu falo assim, tão entusiasmado. Os irmãos vão ficando meio assim, né? Então participa comigo, vamos lá. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas. Assim, como é que está Ok, vamos lá então aqui. Ótimo, obrigado. Todos juntos? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A gente precisa estar alerta, vigilantes. Esse é um desafio que a gente tem. Porém, esse não é o único ponto. A gente precisa conservar a esperança. Porque Deus não... Poxa, pulei aqui, ó. Foi mal, irmãos, calma. Proteção. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Olha só. Nós, porém, é porque eu estou com 3 traduções diferentes aqui, nenhuma é essa. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Os irmãos entendem que a esperança da salvação é o que vai proteger a sua cabeça? Muitas vezes a gente está com os pensamentos ruins, que abatem a nossa vida, que abatem o nosso corpo, que roubam a nossa energia e a gente não sabe por quê. Porque a gente perdeu a esperança da salvação. A gente não pensa mais na salvação do Senhor. A gente nem lembra que fomos salvos. O que é que isso significa aqui nessa vida? Tampouco o que isso significa na era vindoura. Deixa eu relembrar vocês. Fomos salvos. Isso significa que, desde já, nós já vivemos o reino de Deus aqui. Amém? É verdade ou não? Eu estou falando alguma coisa errada? Nós já vivemos o reino de Deus aqui. O que é que isso significa? Significa que o Senhor está conosco aqui, através do seu Espírito, morando em nós. A gente falou sobre isso desde o começo. Isso traz para nós o quê? Os seus dons. A fé sobrenatural. E o amor sobrenatural. E a esperança sobrenatural. Não são dons humanos, não é a sua esperança, meu irmão, não é a sua fé, nem é o seu amor. Vocês estão entendendo isso? Não é assim, eu preciso fazer mais força para ter mais esperança. Não, irmão, você está entendendo errado. Eu preciso ter mais fé, eu preciso me empenhar mais para ter mais fé. Não, isso é acreditar, é diferente. É você colocando crédito na situação. É uma coisa que vem de você para a situação. Você pode acreditar, mas a gente está falando aqui de outra coisa. É fé, é sobrenatural, é Deus colocando em você
fé, a certeza das coisas que você não viu ainda, e a esperança sobre isso. A certeza das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. Os irmãos entendem? Isso não vem da gente. Isso é operado por Ele. Então, o que vai nos proteger é o Senhor. E quantas vezes a gente acha que somos nós que vamos nos proteger, não é verdade? Quem nunca caiu nessa cilada? De ficar atormentado a respeito de você se proteger, de você se blindar, de você se salvaguardar. Eu fico, irmão. Eu estou falando aqui para vocês, mas não esqueçam do que eu falei logo no começo. Qual foi o começo? Todos nós somos vasos de barro. Eu sou igual a vocês. E eu não posso falar para vocês algo que eu não aplico na minha vida. Esse foi o juízo que o Senhor proferiu contra os fariseus. Eles ensinavam às pessoas coisas que eles não suportavam. Então entenda, irmãos. Isso aqui é uma verdade bíblica para todos nós. Eu também tenho essa dificuldade. Quantas vezes eu não quero resolver as minhas questões, eu mesmo gerando a minha fé, eu mesmo gerando amor, eu mesmo gerando esperança na minha vida. Está faltando esperança. Deixa eu pensar positivo. E nunca pensa isso, irmão. Espera aí, deixa eu limpar meus pensamentos. Mas o que Paulo está falando é que aqueles que são do dia, que são diferentes daqueles que são da noite, que andam embriagados e dormindo, aqueles que andam entorpecidos, são outros, não nós. Nós andamos protegidos pela fé sobrenatural, que é operada por Ele, pelo amor sobrenatural, que é operado por Ele, pela esperança sobrenatural. A esperança de quê? Da salvação, que é operada por Ele na nossa vida. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Então perceba como isso muda a sua forma de encarar. Por isso que eu falei logo no começo que é vigiar e ter paz. Porque quem guarda você, irmão, não é você. É Ele. Amém? E é essa certeza que enche o nosso coração de tranquilidade e faz a gente andar nessa vida com cada vez mais fé. Porque lembra, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então essa obra em que a gente dá um passo e o Senhor começa a operar ela nas nossas vidas, ela vai gerando cada vez mais luz, porque nós somos do dia, nós não andamos mais em trevas, entorpecidos. Nós precisamos conservar essa esperança, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Para quê? Olha isso, irmãos. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aleluia. Irmãos, aqui Paulo está fazendo um jogo de palavras. Porque no começo, Paulo fala de 3 situações. Veja só. Isso aqui é pegadinha de nerd. Paulo era um cara muito inteligente. Aí ele faz um uso de palavras que é quase como se fosse uma ambiguidade. É uma ambiguidade. Ele usa a palavra durmam, eu tenho a impressão que é exatamente uma questão não só estética, mas carregada de significado. Vou fazer a interpretação mais ortodoxa, mais conservadora. Seria assim. Ele estava falando que as pessoas que estão nas trevas andam dormindo ou entorpecidas. E nós temos que estar despertos e vigilantes. Aí ele chama a atenção da gente que Deus nos destinou para a salvação e morreu por nós para quê? Quer vigiemos ou quer durmamos. Ele faz um paralelo com o que ele tinha acabado de falar sobre dormir. A interpretação
ortodoxa é o quê? Mais, vamos dizer assim, conservadora, é dizer que ele está dizendo que só existe um jeito de você viver, você que é cristão, que é vigiando. Não existe opção para você dormir. Porque só quem dorme é quem é da noite. Amém? Está entendendo? E o que é o dormamos? A morte. Se a gente dormir, estaremos com ele. Então, se a gente vigia, a gente está vivo, sempre vigilante, porque não existe outro jeito de viver senão vigiando. Ou se a gente dormir, a gente está com ele. Então a gente está sempre com ele. Só que ele não botou isso por acaso. Paulo era muito esperto. Na hora que eu li, saltou aos meus olhos algo que, vamos dizer assim, é uma interpretação clandestina. Uma interpretação maloqueira. Uma interpretação clandestina desse texto, fazendo um paralelo com o que Tiago fala a respeito do pecado. Aquele que pecar tem um advogado fiel e justo junto ao Pai. Entenda, irmãos, alguns de nós, mesmo tendo sido salvos, tendo sido escolhidos por Deus, podemos errar e sair do caminho. Podemos dormir. Mas ainda assim somos dele. E ele nos resgatará. E ele nos resgatará. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. São certezas assim que nos enchem de paz. Saber que o Senhor está sempre conosco em qualquer situação. Quer estejamos nessa vida, quer passemos daqui para a próxima dimensão. Estaremos sempre com Ele. Porém, Ele vai mais além e nos chama para um grande desafio nas suas instruções finais. E eu chamo a atenção dos irmãos. Ele diz: irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os que os admoestam. Tenham na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E aí ele começa: vivam em paz uns com os outros. Em primeiro lugar, ele diz: olha só, trata com cuidado, trata com carinho aqueles que lideram vocês. Irmãos, dá trabalho cuidar da igreja, viu? Dá trabalho. O pastor de vocês aqui, o nosso pastor Saulinho, sofre bastante para dar conta de tudo que ele tem que dar conta. A orientação de Paulo é: tenham-no na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E aí ele começa: vivam em paz uns com os outros. Isso se aplica também ao pastor, viu? Viva em paz com o seu pastor. Viva em paz com o seu pastor. Mas claro, ele está falando aqui para a igreja toda. E ele prossegue: exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Ou seja, deem a cada um o que cada um precisa. É muito importante a gente perceber que a gente precisa de coisas diferentes, irmãos. Você está disposto a entregar ao seu irmão aquilo que ele precisa? Não é o que você quer dar. Não é o que você está disposto a dar. É o que o seu irmão precisa. Porque tem hora que o seu irmão está precisando de acolhimento. Mas o que você quer dar é outra coisa. Você quer dar um gelo. Você quer dar uma bronca. Mas o seu irmão está precisando de acolhimento. Então, como corpo, a gente precisa oferecer a cada um aquilo que o outro precisa. Por quê, irmãos? Porque nós somos vasos de barro, irmãos. E nós também precisamos de coisas que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não estão querendo nos oferecer.
não estão felizes no sentido, não estão alegres em nos oferecer. Porque vai ser desafiador para elas nos oferecer. Por exemplo, um pastor na comunidade, muitas vezes ele vai ter que acolher a pessoa que está fazendo algo contra ele. A pessoa saiu falando mal dele, por exemplo, e falou mal, 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 e de repente, esse irmão, sem pedir perdão, sem reconciliação, pastor, me perdoe. Ele chega, pastor, meu Deus do céu, não sei o que foi que aconteceu, minha vida desandou. O que é que esse irmão precisa? Irmão, o que foi? Como é que eu posso lhe servir? Aí o irmão começa a dizer, a vida do irmão desandou, mas foi assim, de com força, foi poli-esculhambada. Todas as áreas, como diz Neil Barreto, poli-esculhambada, eu adoro essa expressão. Esculhambou em todos os lados. Aí vai esse pastor querido esmagar o irmão que está lá, coitado, o pavio que fumega, jamais ele faria isso. Isso é o comportamento do corpo, todos nós temos que fazer isso. Entregar aos nossos irmãos aquilo que eles precisam. Você está disposto a fazer isso? Amém, glória a Deus. Que o Senhor nos ajude. Nós temos que pedir misericórdia ao Senhor para que Ele nos ajude a fazer isso. Olha só. Sejam... Aí veja, viu? Ele fala para a gente, olha como o texto vem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Eu fiz propositalmente uma pregação expositiva para você chegar em casa, pegar 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e ler todinho e se lembrar de tudo que a gente está falando. E mais, você pedia, Senhor, olha, fale tudo aquilo que o Senhor queria falar e Arthur não falou. Entendeu? Aí você vai orar a Deus assim. Senhor, olha só, eu sei que a sua palavra tinha muito mais coisa para ser ministrada, mas Arthur, aquele vaso de barro, não conseguiu ministrar o que tinha para ser ministrado. Então, fale comigo agora. É isso que você vai fazer quando chegar em casa. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que ademoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e... Vamos juntos? Sejam pacientes para com todos. Vamos para o 15. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons, uns para com os outros e para com todos. Sabe o que significa? Vocês precisam ser bons entre vocês. E vocês precisam ser bons para com todos, até para com quem está lá fora e está lhe fazendo mal. Sabe? Aquela pessoa, essa mesmo. O Espírito Santo tocou no seu coração agora e lhe lembrou. Ela. É com ela que você vai precisar ser bom. É bom para com uns aos outros e para com todos. Aí você vai ter paz. Lembra? A gente está lá. Isso aqui é o jeito da gente viver para que a gente viva resplandecendo no reino, crescendo. E aí a gente vai se enchendo daquilo que ele chamou que é a nossa armadura. A fé, o amor e a esperança da salvação. É ele que vai nos operando isso em nós. Eu nem vi que eu tinha apertado aqui para mudar. Ah, tá. Ah, não. Isso aqui é o final. É o último. Vamos ler aí. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Olha só. Depois de ele dizer que a gente tem que ser. Olha lá. Mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Ele achou pouco falar isso. Aí ele ainda veio deixar ainda mais específico. Tenham cuidado para que ninguém... Ah, não, tá certo. Isso aqui era o começo do texto. Vamos
Vamos dar continuidade. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Eu gostaria de finalizar essa exposição com os irmãos trazendo algo que para mim tem sido uma revelação que pacificou algumas coisas no meu coração. Muitas vezes a gente tem uma visão legalista a respeito daquilo que a gente faz nesse caminho. A gente sabe que Jesus Cristo é o caminho. A gente sabe que é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Aqueles que são dele, você é do Senhor? Eu sou. Você também, amém, glória a Deus. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Mas, de novo, nós somos vasos de barro, nós somos imperfeitos. Quando Ele nos dá os mandamentos dele, seus mandamentos não são penosos. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Os fariseus atam fardos pesados que nem eles mesmos podem carregar. Como a gente conjuga tudo isso para entender isso na prática? Existem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Os mandamentos do Senhor são as orientações dele, quando ele diz, vinde e aprendei de mim, é para que a gente se mantenha no caminho da vida. Não é outra coisa. Sabe aqueles mandamentos todos que o Senhor Jesus nos ensinou? A lei. Tudo isso é para nos colocar no caminho da vida. O que é o caminho da vida? A vida é a vida que Deus criou para que nós vivêssemos desde o princípio, desde o Éden. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a teu Filho Jesus, a quem enviaste. A gente precisa entender que o Senhor quer nos manter no caminho da vida. O pecado é o desvio que nos leva para o caminho da morte. O que é o pecado, irmão? Se não desvirtuar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos criou para ser e desfigurar a imagem dele em nós. O pecado é a desfiguração da imagem de Deus em nós. O pecado é a destruição da imagem de Deus em nós. No caminho da vida, que é Jesus, nós nos tornamos dia após dia mais semelhantes a Jesus. No caminho da morte, nós vamos destruindo essa imagem. As obras o fruto do Espírito vai sendo gerado em nós e nos transformando a imagem de Cristo dia após dia. O pecado e as obras da carne vão destruindo a imagem de Jesus Cristo em nós. E vão nos tornando distantes da imagem dele. Então, quando a gente olha uma orientação dessa, afastem-se do mal. Tem algumas traduções, como a Revista e Corrigida, que diz assim, afastem-se de toda aparência do mal. A tradução lá no grego é equivalente a várias palavras. Uma delas é aparência. É aparência ou forma. Mas a orientação de Paulo é basicamente dizer, gente, fiquem longe de tudo aquilo que é mal. Sabe por quê? Às vezes a gente olha para os irmãos da gente e a gente diz, ó, isso aqui tem aparência de mal. Sim, gente. A imagem e semelhança de Jesus Cristo não tem aparência de mal. Por quê? Ele ouve um negócio estranho aí. Olha o cabelo dele, olha a cabeça dele, olha a roupa que ele usa, a música que ele escuta. A aparência do mal é o mal, irmãos. Não são pessoas. Sabe aquele irmão que fala diferente? Aquele irmão que ainda está lidando com os vícios dele, que está com aquela dificuldade, mas está buscando Jesus. Ele não é a aparência do mal, não.
Ele é a imagem e semelhança de Deus. Que assim como você é um vaso de barro, que está sendo transformado à imagem do Filho. E todos nós, irmãos, somos imperfeitos. Todos nós. E é a partir dessa consciência que a gente pode ter paz conosco, na nossa relação com Deus, para a gente não projetar nas outras pessoas as nossas tribulações. Porque muitas vezes a gente não está em paz com Deus e estamos projetando nos outros as nossas tribulações. Tem gente que está atormentado na relação com Deus. Não está em paz com Deus. E projeta sobre a vida das outras pessoas as tormentas dele. Arthur, você está dizendo o quê? Que eu não posso falar nada? Não. Você pode e deve. Você é um filho da paz. Ministre a paz sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Como é que Paulo termina a sua carta? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Irmãos, a gente precisa relembrar que a graça dele está sobre nós. E isso é a graça dele sobre nossas vidas que nos faz estar em paz com Deus. Foi a graça dele que deu seu Filho unigênito para que nós não precisássemos carregar o peso da culpa de nossos erros e dos nossos pecados. Nós estamos em paz com Deus não porque merecemos, mas por causa dos méritos dele. Vamos orar? Vamos orar? Hoje, a gente vai celebrar. Eu nem lembrei quando eu estava. Na verdade, isso aqui foi bem diferente do que eu imaginava que seria novamente. Foi definido hoje, inclusive. Eu não lembrava da Santa Ceia. Mas foi um excelente momento para a gente relembrar isso. E nós somos corpo um com os outros. Muitas vezes a gente... E isso foi um desafio uma vez, que um pastor que eu amo muito, honro muito a vida dele, pastor Paulo Borges Júnior, da Igreja Sal da Terra. Ele falou a respeito disso. Sobre orar com os olhos abertos. Às vezes a gente está acostumado a orar somente com os olhos fechados. E a gente esquece que muitas vezes a gente ora e a oração é do Pai Nosso. É o Senhor Nosso. A gente faz uma oração individual. Só que por mais que Deus nos trate de forma pessoal, Ele nos vê comunitariamente como um corpo. E essa é a realidade que a gente precisa perceber. Ele nos fez corpo, de forma que a dor de nosso irmão precisa ser a nossa. A cura dos nossos irmãos estão conosco também. Vamos orar ao Senhor. Saulinho, eleva-nos em oração ao Senhor para que o Senhor derrame sobre nossas vidas a graça dele para que a gente possa nos perceber como corpo. Cara,